TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá. Que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a sua vida, sua família e possamos todos ter um coração entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode mudar o nosso coração, Ele é o único que traz o caminho para cada um de nós. Muitas vezes nós andamos com um vazio no coração, nós andamos perdidos, sem saber o que realizar, o que fazer nas nossas vidas e principalmente nesse momento tão delicado em que o mundo inteiro está vivendo, nós precisamos colocar os nossos olhos em Cristo, porque é Ele que traz a solução para todas as coisas da nossa vida. E eu gostaria de abrir uma palavra da Bíblia, que é da experiência de Jó, que está no livro de Jó, no capítulo 42, e no versículo 5, um versículo bem conhecido dessa experiência desse homem que teve de tudo, que viveu em abundância, mas Deus permitiu que ele perdesse tudo para que ele pudesse encontrar a Cristo e depois que Deus trouxe o arrependimento para sua vida, ele então recebeu tudo em dobro, né? Porque Deus precisava trabalhar no seu coração. E diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então que assim seja o nosso coração, possamos encontrar o nosso Senhor, possamos render o nosso coração a Cristo. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Carlos Esber, da cidade de Cachoeira do Sul, muito conhecido na cidade com um apelido bem carinhoso, né? O Gordo Esber, porque ele, além de ter um trabalho como funcionário público, também fazia um trabalho como radialista, um programa na rádio de Cachoeira, de esportes, e muito conhecido na cidade em função de toda essa presença de comunicação, mas que hoje está aqui como entrevistado, né? Não vai entrevistar ninguém hoje, Esber. Boa tardinha ou boa noite, Elisama, o Matheus e irmãos da Rádio e TV Menorá. Realmente é muito fácil para mim entrevistar, mas hoje eu estou como entrevistado, então tenho que me adequar ao contexto. Então tá, Esber, nós queremos saber como foi a tua vida antes de ter esse encontro com Deus, esse momento feliz na tua vida de ver que precisava de estar mais perto do nosso Criador, do nosso Senhor, e essa diferença de estar com Cristo, sem Cristo. Conta um pouquinho para nós como foi a tua vida antes de conhecer Jesus. Bom, eu sou filho de pai que tinha armazém e a mãe do lar. Então a minha atividade enquanto criança era estudar e levar a comida para o falecido meu pai no seu armazém. E depois estudando, fiz concurso, funcionário público estadual, e fui trabalhar na função de agente penitenciário, e ali naquele mundo, naquela situação que os detentos ficam deslocados algum tempo da sociedade, porque segundo a lei erraram, né? E há que se pagar esse erro com afastamento da sociedade. Então ali, convivendo 32 anos com aqueles seres igual a mim, né? Eu numa função, eles pagando o que a justiça decretou que pagasse, né? E me deu uma certa visão de vida que muitas vezes em qualquer lugar, qualquer grade não segura o Espírito Santo, não segura a pessoa que está com a mente voltada
para Deus, porque ali entrava muita gente que de repente já tinham, no momento em que erraram perante a lei, no momento que erraram, eles automaticamente sentiram aquele erro e se arrependeram. Então, muitas vezes cumpriam o seu tempo ali para o reingresso à sociedade, mas nos deixavam muitas experiências boas, mas geralmente boas, no sentido de tentar se readequar a uma nova situação. Mas a gente via, e tinha cultos aos sábados, a própria instituição, a DONEP, naquele tempo era a DONEP, tinha cultos a sábados à tarde. Então a gente via muito no sentido da uma nova realidade. Muitas vezes você vai para um determinado caminho porque não conhece outro caminho. Você não conhece outro caminho, é aquela situação de você achar que nunca ninguém lhe orientou. A orientação é a palavra-chave. Alguém te orientou, alguém orientou o Mateus, alguém me orientou no sentido de tentar seguir um determinado caminho. Eu escolho se eu quero continuar ou não, mas dentro do espírito de cada um. Mas agora o importante é isso, é que orientação, muitas vezes a gente vê pessoas saírem, por incrível que pareça, mais fortes daquela situação de erro judicial e voltam muito mais fortes e principalmente sem conviver com o erro, sem pecar mais. Então foram experiências, porque eu era supervisor. Então o que é o supervisor? O supervisor faz o meio campo, ele filtra os problemas da massa carcerária para até nem chegar à direção, que dá para resolver por ali, se resolve, né? Para deixar a direção resolver os grandes problemas, né? E às vezes eu ia falar, às vezes não, quase sempre ou sempre, eu ia falar com eles e eu via ali o espírito, né, de seres bons que erraram, mas que pelo simples fato de estarem pagando com seu esforço o seu erro, eles automaticamente, Deus no seu espírito, agora mesmo tu estavas lendo o Jó, em 11 capítulos mais ou menos, só levou na cabeça, não é? Só apanhou, só perdeu, e depois no último capítulo ele aceita, ele é devidamente, a sua carne é massificada, e ele consegue entender o Espírito, e aí tem uma vida feliz com o Espírito Santo. Então é uma situação que às vezes você tem que passar por determinados contextos. Se você fosse bem orientado, não estaria, mas às vezes na vida há, principalmente na juventude, aquela questão de rebeldia, né? Rebelde sem causa, ou seja, tudo que alguém te diz está errado, e não, eu é que sei, coisa e tal. E mais adiante se vê, e até hoje, que é uma data especial, o Dia das Mães, qual é o diferencial das mães? O diferencial das mães é o conselho certo. Por que é o conselho certo? Baseado no amor. O amor de Cristo, o amor do Espírito Santo. Então, por isso que a mãe diz, mãe é mãe, mãe é mãe. Enquanto mulher, mãe é mais uma. Agora, a nossa mãe, na função de mãe, é só ela, é mãe. E agora estou pensando também na minha mãe, que já faz tempo que se foi, né? E foi talvez a única grande, realmente, tristeza da minha vida. Quando se perde uma mãe, é um buraco que se abre no chão. E às vezes tu não tem filhos, e o pai já tinha falecido, então realmente é só o tempo, como se diz, o tempo de Deus, o tempo do Espírito Santo, porque é uma dor terrível, mas o tempo não extermina, mas menoriza essa situação difícil. E Deus nos acolhe, né? Deus nos ajuda nesses momentos de perca que a gente tem, são coisas que todos nós passamos, né? E vamos passar algum dia, mas que o Senhor nos dá esperança, né? De que Ele está conosco, de que Ele nos guarda, e que
o Senhor, em nome de Jesus, um dia vamos rever todos aqueles que morreram na esperança, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Esber... É uma situação que a gente fica revoltado, né? E faz o clássico questionamento, por que não eu, né? Mas aí Deus tem o tempo certo das coisas. Por quê? Porque imagina uma mãe vendo um filho ir primeiro, né? Então a gente é que tem que segurar essa dor. A gente que tem que segurar essa situação. Para isso somos ou devemos ser fortes para evitar de que uma mãe viva essa situação. Que se é difícil para nós, que dirá para ela. E Esber, como é uma vida sem Deus, né? Sem Deus dirigir o nosso caminho, sem uma intimidade. Acho que não faz um ano que agora você começou a buscar mais a Cristo e você se batizou. Como era a tua vida antes sem Deus? Sem essa proximidade, sem essa comunhão, sem os momentos da oração, quando você se sentia sozinho, porque a gente sempre tem aquele vazio no coração, aquele sentimento ruim. Palavra-chave, proximidade, reunião, união. O que acontece? Às vezes você não está no caminho errado, mas está no caminho solitário, está só tu ali. Então tu não tem o espelho. O que é o espelho? O espelho reflete. Então tu não tem o espelho das reações desse mundo. Tu está sozinho, né? Então o que acontece? A partir do momento que eu me batizei, que aí uma nova situação, e faz sentido, eu tenho que me batizar, todos nós temos que se batizar quando nós tivermos uma certa idade, porque a gente sabe o que é aquela situação de batizar, não batizar, mas apresentar a Jesus a criança, e depois com 12, 13, 14 anos, que aí ela sabe o que ela quer, ela seguir, ou não, mas ela seguir, o que acontece? Acontece que ela tem condições de discernir o seu caminho, e muitas vezes você não está num caminho paralelo, vamos dizer que sejam duas retas, quais os trilhos que nós estávamos falando da aviação férrea, trilhos, trilho, outro trilho, e aquele caminho, eles não se encontram, mas estão lado a lado, e às vezes acontece de você não estar num determinado contexto, não tem ninguém ao teu lado, então as tuas ações e reações, quem tem que coordenar é tu mesmo, e aí às vezes é difícil, às vezes pode até entrar no caminho errado, mas é uma vida totalmente diferente, porque a gente tem a verdadeira história, uma verdadeira situação que nos remete a uma situação de saindo daquelas duas estradas, aquelas duas paralelas, e a gente se encontrar num contexto com mais pessoas buscando a Cristo e no Espírito Santo. Eu me acostumei aos domingos, me acostumei às quartas-feiras, que eu não ia às quartas. Aí eu ia domingo, digo, não, mas domingo tá pouco. Aí comecei a ir às quartas, estou sentindo muita falta dos cultos presenciais, porque aquilo ali é um apoio, tu vai lá, encontra um, encontra outro, aqueles pessoal na mesma luta que tu, na mesma busca que tu, cada um que vai lá é o mesmo objetivo, é conviver com Deus, é aumentar a força, a fé no Espírito Santo, é sair dali com uma visão transformada e mais forte dentro do próprio contexto enquanto ser humano. Então é muito, muito positivo. Você vê, tu falou em união, em proximidade, realmente mais pessoas próximas, mais contextos próximos, e é um exército menor, maior, não sei, mas é um exército de pessoas em busca do mesmo ideal contra o inimigo comum, que é o maligno. Esber, você recebeu algum convite? Foi alguém que te trouxe para conhecer mais a palavra de Deus, para começar a frequentar também a igreja? Como foi que aconteceu? Tudo vai de acordo com os caminhos, os desígnios de Deus, né? De repente ele queria que eu passasse um bom tempo apreendendo, assimilando novas situações, né? E eu acho que chegou o momento certo, um momento que o Luiz Fernando Dornelli sempre falou muito bem. Inclusive eu entrevistei o pessoal da congregação lá na Rádio Cachoeira,
E me chamou a atenção pequenos detalhes que te aperta. Tu tem que ser apertado. E ali o que acontece? A gente vê as ministrações do irmão Sérgio Alves. Ele realmente te questiona, ele te aperta, ele te cobra. Por quê? Porque o Espírito cobra. Ele nada mais é do que um vaso divino. E é isso aí, a gente vai para os cultos, a gente sai devidamente, entre aspas, mijado, né? Por uma situação que não está acontecendo de acordo com o que esse vaso quer. Não enquanto Sérgio Alves, enquanto ser humano, mas enquanto vaso, refletindo o Espírito Santo. Então, é muito interessante. Eu digo, puxa, mas que legal. A Bíblia, dentro das suas várias situações, ele nos colocando, e todo esse aparato, a rádio, a TV, às vezes eu não tenho o que fazer, fico ouvindo os louvores, os cânticos. Então, realmente, é uma nova situação. Eu me sinto mais leve, e principalmente com mais pessoas ao meu redor, né? Porque às vezes tu pode estar cercado, tu pode estar na rua da praia, Porto Alegre, tu não conhece ninguém. Tu tem muita gente à tua volta, tu não sabe quem é quem, tu não sabe nada. Tu está ali, vida de gado, mais um. E agora, nessa situação, parece que tu tem um caminho. Uma pena que, de repente, a nossa passagem terrena, a gente não sabe até quando vai, mas uma pena que não tenha acontecido antes, mas, mesmo assim, um momento muito bom da minha vida. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, nós já voltamos. Fique conosco, porque com certeza você vai ser muito edificado. Janela do Céu.